Olá a todos e todas novamente. Bem-vindos e bem-vindas ao canal Psicanálise em Carne e Osso. Hoje nós traremos um tema assim bem interessante, desenvolvido pelo psicanalistário Borges Nunes Júnior, que é a sobrevivência da psicanálise em tempos do politicamente correto. Bom, o primeiro item vai versar sobre identidade e minorias. O segundo vai ser assim uma dissecação, uma tentativa de compreensão do que seria o discurso do politicamente correto. E por fim, o terceiro item, como que a gente pode pensar a psicanálise dentro desse contexto e desta nova realidade discursiva que se apresenta. Há lugar para a psicanálise? Então, agora, com vocês, a palavra do psicanalista Arion. Olá, pessoal. É um prazer estar de novo aqui no canal, falando com todas e com todos, nesse tema tão polêmico e tão na moda, tão na crista da onda, como se dizia antigamente, né? O primeiro tema que trata-se da questão da identidade e minorias, né? E eu comecei a pensar nesse tema a partir da ideia, então, de assim, tentar entender muito assim, rapidamente como a gente poderia pensar na questão da identidade, né? Quer dizer, a identidade de cada um, de cada pessoa, né, é formada basicamente por dois elementos. Então, por um lado, enfim, isso relativo à história pessoal do sujeito, né, ou seja, essas marcas dos relacionamentos interpessoais que ele foi estabelecendo aí desde o início da vida, e por outro, enfim, o contexto do ambiente que o cerca, né? Enfim, essas representações aí da ideologia, da mentalidade, do recorte temporal, sociocultural em que o sujeito está inserido. Então, essas duas vertentes, né? Tanto propriamente a mais pessoal, quanto a mais universal, compõe então a identidade do sujeito. Bom, Ari, então a partir dessa questão da identidade, como que dá para se pensar os grupos aí, esses vários grupos que vão se formando com ideias muito peculiares, assim? Então, esses elementos vamos dizer, da mentalidade, da ideologia, daquele contexto cultural, histórico, tal, vão definindo elementos e criando critérios de agregação, né? Então as pessoas vão se agregando em grupos e dentro da lógica, enfim, dessa lógica do politicamente correto, vale a gente enfatizar que esses grupos têm uma característica, né? Ou as pessoas que formam esses grupos vamos dizer, se agregam justamente em torno de algo que está relacionado ou que coloca em evidência algum tipo de vulnerabilidade, né? Esse eu acho que é o que, vamos dizer, o que caracteriza realmente a questão das minorias, né? E, na verdade, o reconhecimento é que esses grupos reivindicam, né? Assim, reconheça-nos, né? Esse eu acho que é a grande demanda, né? A existência desses grupos, né? E vamos dizer que cada um, por exemplo, representa uma categoria de vulnerabilidade, a gente poderia dizer assim. Como eles não se relacionam só entre eles mesmos, né? Evidentemente que isso está tendo, a gente percebe no dia a dia, na mídia, enfim, é uma incidência até no comportamento discursivo, vamos dizer assim. É interessante, a questão da vulnerabilidade, né, ela provoca uma empatia no interlocutor, né, quer dizer, a pessoa ali que está sendo porta-voz, enfim, de uma falta, de uma exclusão, realmente de uma vulnerabilidade, ela provoca no interlocutor um sentimento de empatia, uma certa identificação. A gente tem uma tendência a se identificar com os fracos e oprimidos. Isso é uma questão bastante interessante. O que não ocorre, por exemplo, em relação aos que, vamos dizer, estão numa situação privilegiada, né? Parece que aí o sentimento, o afeto que desperta é mais um afeto de despeito, de crítica mesmo, né? Se o cara está nessa posição, vamos dizer, de destaque, ou uma posição de poder, porque alguma ele aprontou, né? Porque ele passou em cima de um monte de gente para chegar nesse grau e tal. Então, é interessante isso, né?
essa disparidade de afetos, né? Quer dizer, a pessoa vulnerável ou os grupos vulneráveis, eles despertam um sentimento de identificação, talvez, à vítima, né? Então, agora a gente pode dizer que isso é, de fato, uma mudança, vamos dizer, na sociedade, que a gente percebe, vamos dizer, há não muitos anos atrás, esse tipo de discurso não, vamos dizer, não vigorava assim com tanta intensidade, tanta, vamos dizer, com vigor mesmo de querer marcar a posição, né? Como que você fala em reconfiguração social, como que você vê isso? A questão da diversidade da fauna humana, né? Ela era tratada de uma forma dura, né? Quer dizer, as crianças de décadas atrás podem testemunhar muito bem isso com a questão do bullying, né? Quer dizer, que naquela época a gente chamava bullying, mas, enfim, a comunidade ali das crianças, né, nas escolas e tal, tripudiava as diferenças, né? Sempre tinha o diferente por aquilo, por ser mais quieto, por ser mais falante, por ser mais vago, mais gordo, mais baixo. Não, mais tinha alto, até aquelas brigas na saída da escola, isso, né? Então, a coisa se resolvia na se porrada. resolvia um pouco assim, né? Quer dizer, aquilo circulava na linguagem de uma maneira mais ou menos natural, apesar de ser uma coisa dura, porque era sofrido você tirarem um sarro, tal, então terminava nessas brigas na porta de escola, tal. Então tinha, de fato, uma tensão, mas que de alguma forma circulava na linguagem. Hoje em dia isso é absolutamente impensável, né? As diferenças da fauna humana, elas já a cada fato, na verdade, vamos pegar a questão por aí, a cada fato se acrescenta realmente essa dimensão, né, do oprimido e do opressor, né? Porque a lógica do politicamente correto, ela coloca muito em evidência isso, né? A questão da vítima e do dominador, ou do oprimido e do opressor. Quer dizer, o mundo fica dividido nessas duas categorias, né? Bom, Alio, então aí a gente já está adentrando aquele segundo item, né? Que você chamou de dissecando o politicamente correto. Você começa com um título bem enfático, Horror ao Patriarcado, né? Vamos dizer, talvez o principal ponto de ataque do discurso do politicamente correto está relacionado à estrutura patriarcal, né? Quer dizer, a estrutura patriarcal, ela está na base da questão do dominador e do dominado, né? De fato, o patriarcado está relacionado com uma prática heterossexual de procriação. E, nesse sentido, a mulher fica reduzida a uma condição de procriadora. Quer dizer, nesse sentido, o seu desejo fica completamente subjugado à sua função de procriadora, né? Então, essa função de manter ou de colaborar ativamente ou proativamente na continuidade da espécie se sobrepõe muito aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades. Então ela está ali, o patriarcado coloca bem em evidência esse aspecto mesmo. E por outro lado, a gente pode pensar também na questão aí adentrando-se no tema da sexualidade, né, na questão da fantasia. Porque na compreensão psicanalítica do exercício da sexualidade, né, há muito sabido, não só pelos psicanalistas, mas, enfim, por as pessoas que se interessam em pensar nisso, né, que a satisfação, o entretenimento sexual não está relacionado somente à fricção das zonas erógenas, né? Quer dizer, a fricção das zonas erógenas tem que ser envolvida justamente por uma lógica de fantasia, uma encenação. De um enredo. De um enredo, né, para que realmente se chegue a uma satisfação, né? O conteúdo dessa fantasia que é bastante interessante, né? Porque parece, e a gente psicanalista, de alguma forma, pode testemunhar isso, né? O enredo da fantasia, ele passa por um jogo, né? Quer dizer, classicamente a gente chamava isso de um jogo fálico, né? E até o próprio gozo sexual é chamado na psicanálise como gozo fálico. Quer dizer, assim, de uma alternância das posições,
né, ali no encontro sexual, do falo, ou ser o falo, ou ter o falo, etc. Então se estabelece, segundo essa perspectiva, um jogo assim, né, de ali, uma licença poética, eu vou deixar, eu me entrego a você, mas assim, claro, só ali no contexto do encontro, quer dizer, é um artifício, vamos dizer, para dar mais graça, para dinamizar a coisa, no sentido da fantasia, né? É claro que realmente, e aí o politicamente correto deve atacar justamente esse ponto, porque, claro, daquele momento íntimo, ali a dois, enfim, muito específico, também isso vai respingar no contexto social mais amplo, é óbvio, né? Então o politicamente correto deve estar de olho nisso. Mas aí a gente fica no impasse, porque como a gente pode pensar num tipo de jogo sexual assim relativamente interessante, divertido, se não tem esse tempero da fantasia, que por si só ele tem essa coisa meio de uma brincadeira de dominar e ser dominado, né? Que é uma coisa que está na base aí da satisfação humana. A gente vê até nos critérios assim mais extremos, né? de jogos aí sexuais e tal, casos assim bizarros realmente de alguém oprimir totalmente aquele com quem ele está se entretendo sexualmente. Fica uma questão no ar, né? E qual fantasia que seria possível, vamos dizer, num novo modo de proposta que tem o discurso do politicamente correto, que é assim, né? Cada um absolutamente na sua, né? Quer dizer, você fala até onde você não... Tem até um termo, lugar de fala, né? Então, sim. Quer dizer, o sujeito ele fica muito encarcerado ou muito cercado por limites. Então, aí a gente retoma a própria inspiração do programa, que é um pouco essa incompatibilidade, né, entre o politicamente correto, né, e a psicanálise, porque a psicanálise justamente parte de um fundamento oposto, né, que é realmente ter um lado sombrio, que não tem muito jeito, a gente vai ter que ir administrando, mas desse lado sombrio a gente tira alguma graça, enfim, que eu já falei isso em outros programas, né, já abordamos esse tema, mas que de qualquer forma agora vale a pena retomar isso muito rapidamente, só para dizer desse ponto de incompatibilidade, porque a psicanálise ela tem a relação, realmente, seu fundamento, né, como está no aspecto mais sombrio, não está no aspecto passado a limpo do ser humano, como politicamente correto queria que pudesse valer. E aí a gente entra realmente na terceira ideia, né, que é como que se daria... Que lugar, né? Porque a psicanálise, a gente pode dizer que ela contempla o pecado, né? A escuta analítica, ela contempla escutar isso, quer dizer, não é algo proibitivo. Sim. No ambiente, no setting analítico, né? Sim. Quer dizer, ela está até interessada, em certa medida, no discurso profano. Sim, exatamente. Exatamente. Quer dizer, que no discurso profano, que a gente poderia dizer assim, no discurso individual de cada um. Individual, né? que não está formatado. Compõe a sua... ali aquele momento, enfim, que diz, ainda que seja compartilhado com uma ou mais pessoas, enfim, dependendo aí das direções do sujeito, né? Mas realmente tem aí um ponto que tem que ser administrado e que realmente ele sempre deixa um resto, né? Ele sempre deixa. Agora, talvez o mais importante seja deixar ali, acabou ali o momento, enfim, aquilo. Mas também não tem como a gente pensar que seja possível fazer absolutamente isso, você deixa ali, né? Quer dizer, isso vai ter alguma repercussão no social, né? De alguma maneira, no coletivo, né? Agora, a gente poderia também, talvez, fechar a ideia, né? Apresentando algumas questões, assim, por exemplo, uma delas que me vem assim imediato na cabeça é a própria questão do discurso do politicamente correto funcionar como uma censura, né? Uma censura ainda que justificada por padrões éticos bem definidos, né? Acho que, mas, enfim, uma coisa que vai em choque a uma livre expressão, né? Porque... Sim, então, justamente, né, por exemplo, pensando, vamos dizer, fazendo uma comparação com o princípio da psicanálise, a fala livre e o setting analítico, quer dizer, um psicanalista, eu não sei como que ele conseguiria operar a escuta estando dentro dessa lógica do politicamente realmente correto. É algo, eu não sei se acontece.
Mas a mim me parece difícil, né? Quer dizer, não, com certeza é possível acontecer, mas isso exige do psicanalista, vamos dizer, um preparo, né? Assim, um preparo consigo mesmo, enfim, uma reflexão, uma tolerância, como ter a tolerância. Exatamente. Então, porque exatamente. Também o discurso politicamente correto, ele me parece a outra face de uma mesma moeda, né? Guardadas as devidas diferenças, mas assim, de uma certa tentativa hegemônica, né, da verdade. Sim. E isso é perigoso, né? Tem um caráter assim, será que a gente poderia dizer totalitário, né? Arbitrário. Então, até para dar um exemplo na mídia... Não, diga. Dessa semana, esses dias, um ator indignado porque tinham pessoas com mais idade, velhinhos e tal, que andavam sem máscara num momento de pandemia, sem dúvida que tem, todo mundo sabe da importância de se andar aí com a máscara para não contaminar e não ser contaminado, certo? Mas ele chega ao ponto de dizer que esses velhos morram, e morram rápido. Quer dizer, vai se chegando num nível que não é muito distante de eu mato e arrebento quem não segue... que eu já ouvi ali na época da ditadura, por exemplo, né? A interface com o autoritarismo, né, é muito sutil. Quer dizer, então, mas isso a gente tem que estar, enfim, quer dizer, como chegar a um ponto que você respeite a diferença, que você transite com relativa tranquilidade frente às diferenças que compõem a falta humana. Talvez isso nem necessite tantas palavras. Eu acho que o ideal disso seria chegar numa naturalidade, as pessoas são diferentes. Inclusive dentro daqueles que são abarcados pelo discurso do politicamente correto, como a Glória Maria, que tem uma discussão enorme, uma repórter... Ela também andou nas mídias. Andou nas mídias, uma repórter consagrada negra que falou, eu não sinto essa questão do racismo de maneira, ou mesmo da questão da misoginia, independente da discussão se ela está... Ela não tem o direito de falar, né? Quer dizer, aí tem todo um cerceamento, uma crítica, um bombardeamento, tudo bem que não é de todos, né? Mas é esse exercício. Ainda que ela até tenha, vamos dizer, um certo lastro de lugar de ela fala, tem um lugar porque ela pertence à comunidade. Mas aí... ainda que ela tenha, enfim, tido um desenvolvimento né, assim, muito significativo na carreira. Tal, ainda que, não seja que ela esteja negando essa questão, né? Não é isso que a gente está discutindo, mas assim, a pessoa não tem o direito de expressar uma opinião, né? Uma coisa que assusta, né? A gente, quer dizer, na verdade, em conclusão, né, assim, como sempre, a gente tem que tomar cuidado, né? E desde que lugar também, né, mesmo não necessariamente se identificando como uma minoria tal, mas de que lugar a gente está falando, né? Quer dizer, como psicanalista a gente fala de um lugar, né? A gente fala de um lugar. E aí a gente tem que ter consciência de lugar que a gente está falando. A consciência e a liberdade. A liberdade a gente até pode conquistar, eu acho um pouco. Mas agora tem que, para a própria pessoa, ela tem que entender de que lugar eu estou falando, né? Porque senão fica uma coisa meio assim, né? Quer dizer, fake, como eu já disse lá no meu site, a psicanálise terra de ninguém, né? Quer dizer, cada um. Exatamente. Então, pessoal, só lembrando, né, o objetivo aqui do nosso canal é levantar questões, né, a propósito das nossas reflexões tal, sobre, enfim, temas importantes e da contemporaneidade ou, enfim, da história da humanidade, fazer articulações disso com a psicanálise, evidentemente, né, que é o campo aí de atuação de cada um de nós. Para que vocês, a ideia é que vocês, a partir dessas reflexões, possam tocar as reflexões de vocês, possam suscitar reflexões em vocês e que a bola continue correndo aí, né? A ideia não é fechar nada, são realmente, enfim, trocar instigamentos aí sobre as questões polêmicas atuais. Então, nesse sentido, o pessoal não levem a mal, se vocês não gostarem de alguma coisa, e por favor não usem o recurso do cancelamento, tá bom? Beleza, é isso aí. Bom, pessoal, então vamos parar por aqui hoje e não se esqueçam de inscreverem-se, deixarem os seus comentários, opiniões, críticas, sugestões, acionar o sininho para ter notícias dos próximos episódios e esperamos vocês lá, tá bom? Um abraço a todos e a todas.